que é assim uma falácia gigante, não é? Cortar árvores em nome da transição verde, tiram-se as árvores para se plantarem painéis solares. Digam lá se isto faz algum sentido. Na minha cabeça, não faz. E na maior parte das pessoas que gostam de plantas e percebem o valor destes seres verdes, também não faz. Pronto, estou-me aqui a desviar, isto é a minha... É uma conversa, exatamente. Mas o livro, no fundo, fala disso também, e fala das plantas enquanto seres também que tiveram alguma influência bastante, porque as plantas são cultura, não é? Em muitas culturas, tipo a cana-do-açúcar, de que forma é que está ligada à escravatura, a camélia, sei lá, agora o algodão, a cultura de muitas plantas esteve no início do tabaco, que também está aqui, dos blues, do jazz, da capoeira, que era uma dança rasteirinha que se fazia entre as plantações de cana-de-açúcar. O Batefone gosta muito de tocar quando eu estou a fazer coisas assim importantes, deixa-o tocar. Pronto, é assim. Na televisão também já me aconteceu, não aconteceu. E pronto, então conta um bocadinho dessas histórias. Eu, quando escrevi este livro, que já foi no passado, há 2 anos, se calhar já foi, escrevi-o porque tinha assim conversado com o organizador do meu festival favorito, que é as Músicas do Mundo de Sines. Adoro aquele festival, tem uma boa escolha de músicas assim. Então, Plantas do Mundo, ir falar um bocadinho dessa relação das plantas que são marcos históricos, não só a nível musical, mas a muitos outros níveis. E a coisa nunca aconteceu, mas vai acontecer este ano. Este ano, dia 21 de julho, se forem ao festival, vou fazer aí uma oficina assim, mais de pegar nas plantas e ver o que é, como é que marcou. Portanto, acho que vai ser uma conversa também que eu estou looking forward to it. E pronto, e agora passo aqui, se calhar, o microfone ao Ivo e falamos um bocadinho. Eu trouxe aqui um cesto também com artemísias, ora pro nobis, para quem quiser levar depois umas mudinhas, como dizem os brasileiros, há aqui mudas para levarem, boldos e várias outras. Pronto, e agora deixo a conversa com o Ivo e obrigado. Vai deixar comigo. Então, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer aqui o convite da minha amiga Fernanda para estar aqui presente. Portanto, estávamos aqui a perguntar há quanto tempo é que... Já há uns quantos aninhos. E conhecemos, eu acho que foi num curso de botânica ou foi no curso de guias? Foi aí? Foi no primeiro curso de botânica e depois foi o curso de guias do Jardim Botânico. Há mais de... Pois para aí. Sim, há muitos anos. Então, portanto, eu tenho uma relação próxima com a Fernanda e o que nos une, na verdade, é este amor pelas plantas. E normalmente discutimos muito às vezes esta questão das plantas, do nome das plantas, de onde é que elas vêm, quais é que são os usos, ainda que eu seja muito pouco conhecedor da parte do herbalismo. Essa parte aí eu acho que a Fernanda é incrível, com os usos que as plantas podem ter e que a nossa espécie aprendeu a servir-se destes seres. E tanto eu como a Fernanda, nos dois livros que eu tenho e nos livros e nas apresentações que a Fernanda faz e nas apresentações que eu faço também, costumo fazer visitas guiadas a vários jardins aqui em Lisboa, eu acho que lá atrás o que nós queremos é mesmo participar e termos uma voz ativa nesta iliteracia botânica ou nesta impercepção botânica que existe. Portanto, mesmo que nós possamos ver, e ainda bem, nós temos uma dificuldade, que a Fernanda falava corretamente, temos uma dificuldade que é cultural, de sabermos nomes de espécies. Eu sou professor de Biologia e Geologia, portanto tenho uma relação próxima com isto dos alunos. No outro dia, os meus alunos julgavam que o gengibre era só aquele rizoma castanho. Dá folhas, dá flor, e claro, então ficaram admirados por a cebola dar flor também. Portanto, é uma realidade que nos ultrapassa, sobretudo quando é ambiente urbano. Se estivermos a dar aulas ou a falar com pessoas num ambiente mais do interior, ou que seja menos urbano do que uma cidade, então aí há um conhecimento maior. E temos um afastamento grande em relação às plantas. E mesmo que nós gostemos de plantas, às vezes não sabemos os nomes delas. E de tal forma é estranho, para mim é estranho, esta distância que nós temos. Nós usamos nomes de plantas. É a dália, é a rosa, é o jacinto. Nós utilizamos na nossa identidade nomes de plantas.
Nós damos nomes Funchal, Mortosa, sei lá, uma série de cidades, locais, que é a partir do Cercal, por exemplo, do Carvalho Cerquinho, damos nomes aos locais onde vivemos, a uma identidade geográfica, topográfica, com nomes de plantas, certo? Portanto, nós vestimos plantas, temos uma série de fibras que usamos, nós alimentamos de plantas e, na verdade, depois temos uma distância brutal em relação a elas. E eu acho que aqui não é uma missão, mas é um caminho que fazemos, que é esta divulgar. Fazemos divulgação acerca do mundo das plantas. E obrigado. Olha, se calhar agora fazíamos essa coisa de mostrar um bocadinho o livro e de abrir um bocadinho ao calhas. Não, mas se calhar... não desliguei isto aqui. Não. Temos aqui no cesto uma planta que toda a gente conhece, que são as hortênsias. E eu trouxe-as porque elas estão aí no livro, abrem no H, se não te importas. Que elas, a hidrangeia japônica, salvo erro, e muita gente acha que as hortênsias são a planta dos Açores, que representam os Açores, mas não são. É como a estrelícia ser da Madeira, também é uma mentira, não é? Portanto, então queres ler um bocadinho aí das hortênsias? Queres que eu segure? Posso aqui. Portanto, temos aqui hortênsia da água e da terra, porque a Fernanda, que é uma parte que eu gosto sempre, que é a origem dos nomes. Portanto, dar sentido aos nomes a partir dos nomes. O nome hidrângea deriva do grego hidra, água, e geia, terra, e que faz sentido quando esta planta gosta bastante de umidade. Então, existem, no entanto, inúmeras variedades. Aquela com que estamos mais familiarizados é a hidrângea macrófila, que provavelmente será esta aqui, que foi levada para os Açores em 1790 e que aí proliferou para deleite dos turistas e dores de cabeça dos ambientalistas. De facto, esta planta é uma planta asiática que encontrou, pela sua beleza, foi trazida como ornamental e descobriu nos Açores um sítio ótimo. É este problema que falávamos há pouco, desta questão de uma planta ser trazida de um local diferente, em que em termos ambientais as condições são idênticas ao local de origem e de repente ficam completamente espalhadas. É o caso da hidrângea, em que tem particularidade nos Açores, portanto quem já lá foi, normalmente nos Açores azuis e química. Portanto, estas plantas, a cor das hidrângeas muda em relação ao pH do solo. pHs mais ácidos fazem com que esta planta consiga absorver mais alumínio. Há pessoas que dizem que é o ferro, mas na verdade é sobretudo o alumínio que vai alterar o pH dentro dos vacúolos e vai alterar a cor cor-de-rosa para um azul. Pessoas que compram hidrângeas azuis, portanto há sempre truques, é acidificar o solo onde ela está, portanto ao colocar um adubo que seja mais, um pH mais ácido. Truque também de algumas pessoas é colocarem pregos, essa já ouvi falar. Pregos à volta das raízes para, ao longo da oxidação dos pregos, ir libertando alguma ferrugem mais simples. É mesmo utilizar um solo com pH mais ácido. E já que falavas de plantas que não são muito bem amadas nos sítios onde estão, se calhar passamos para esta. Esta eu tenho no quintal, ao lado desta tinha plantado um rizoma de gengibre, que é uma das formas de plantarmos o gengibre, é agarrarmos num gengibre que tínhamos comprado e quando ele começa a brotar, quando ele começa a espigar, nós colocamos aquilo na terra e conseguimos ter. Mas ao lado eu também tenho uma prima desta, que é a conteira, que na Madeira também se chama roca de velha e que, tanto na Madeira como nos Açores, é muito, muito mal amada. Não me lembro se essa está aí no livro ou não, se calhar não está. O gengibre está o gengibre. Portanto, eu achei que isto podia ser gengibre, que é igual a esta praticamente. A folha é um bocadinho mais pequena, a flor, quando ela der flor eu vou saber se é gengibre ou não. Porque o gengibre, o que eu tinha lá no quintal, dá uma flor branquinha, muito, muito perfumada, mesmo. E já vamos, porque é que as flores brancas são mais perfumadas? Outro dia falava, não sei se foi contigo, sobre isso. Mas a flor, se isto for uma conteira, a roca de velha dá uns espigos de flores amarelas, também super perfumadas e comestíveis. São docinhas, estão sempre cheias de formigas à volta delas e, portanto, o que é que eles fizeram na Madeira?
já que têm muitas e que de facto são problemáticas. Nos Açores também, mas na Madeira tentaram fazer fibras. Nos Açores também fizeram fibras em substituição do plástico, feitas com esta matéria, destas folhas que são grandes, e também as utilizam para embrulhar queijos, para colocar o pão no forno. Portanto, estas folhas têm muitos usos, dá para fazer imensa coisa com elas. Portanto, uma planta nunca é má em si, depende dos usos que façamos dela. É um bocadinho chata porque ela realmente pode tomar demasiado espaço. Se nós queremos ter uma diversidade de coisas, esta tende a querer ser a rainha. E é muito bonita, eu gosto muito dela, mas diz lá isso das flores brancas. Porque que as flores brancas temos o jasmim, a gardénia, a flor da laranjeira. No outro dia fiz uma lista, são imensas, todas as branquinhas. Normalmente têm um perfume mais intenso e normalmente porque atraem polinizadores noturnos. Exatamente. O branco é uma física, então o branco é a reflexão total do espectro visível. Portanto, tudo o que é branco significa, e por isso é que o branco é mais fresco, porque na verdade a luz que está a chegar do sol, quando é refletida por uma superfície, a superfície torna-se branca. Estamos a refletir a radiação toda. E portanto, à noite, não havendo uma luz forte, o branco consegue refletir facilmente qualquer luz que exista. Se estiver lua cheia, a luz da lua é possível ser refletida pela superfície das flores brancas. Ainda com os nossos olhos nós não sejamos sensíveis a esse ponto, o branco é muito mais fácil de detectar no escuro do que uma cor qualquer. Por exemplo, o vermelho seria mais difícil durante a noite. Então evoluíram nesse sentido de super perfumadas para dizer: olá, estou aqui, podem seguir este sinal olfativo para chegarem até cá. E na verdade, quando se aproximam, têm então no meio da escuridão uns focos brancos que conseguem então apontar para serem visitados pelos polinizadores. Isto é impressionante. Isto, a meu ver, e não só de algumas outros cientistas, é inteligência vegetal a funcionar. As flores desenvolveram ao longo das centenas, dos milhares de anos, estratégias para atraírem os polinizadores que necessitam, não é? Ou é na cor, ou é na forma, ou é no olfato. São tantas as estratégias, não é? Isso para mim é uma forma de inteligência. Pode fazer uma pergunta? Sim. Essa inteligência aí, uma pessoa fica um bocadinho na dúvida. Portanto, havendo essa qualidade de refletir tudo, ela teoricamente devia emanar mais as suas energias e não conseguir conservar tanto o perfume, não é? E portanto, tu deste a entender que elas vão desenvolver essa estratégia de desenvolverem mais perfume porque não são tão vistas, não é? Portanto, eu fiquei aqui sem perceber então, qual é que será... Quando nós falamos, eu compreendo, quando falamos de inteligência, na verdade, para tornarmos isto mais, são estratégias. Não podemos utilizar a inteligência de uma planta e colocá-la ao mesmo nível que a inteligência de um mamífero. Nós temos um cérebro, um sistema nervoso completamente distinto de um sistema que é sobretudo hormonal e químico, vias completamente diferentes. Portanto, a planta não está a pensar como é que eu vou conseguir chamar aqui o pessoal. E aí toma decisões, pode tomar decisões, mas na verdade é a evolução a funcionar. Como nós temos aqui uma espécie em que a diversidade entre nós é brutal. Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais gordos, uns mais magros, uns com maior capacidade de correr, uns com mais capacidade de pensar, seja o que for. Temos uma grande diversidade na nossa espécie. A seleção natural atua, assim como atua sobre todos os organismos. Portanto, neste caso aqui vamos ter uma população de plantas, umas com flores maiores, mais pequenas, mais brancas, mais reflexivas ou não, com mais perfume, mais ativo ou não, ou seja, uma grande diversidade. O que é que vai acontecer? A seleção natural atua. Tem umas borboletas à noite que vão escolher determinadas flores. São essas que eles vão visitar. Ao levar o pólen desta para outra, são esses genes que vão ser levados. Portanto, à partida, são essas que estão melhor adaptadas. Não é que ela tenha pensado, vou produzir mais perfume para conseguir... É um acaso, mas é um acaso que dá sentido à estratégia que ela quer usar. Imaginemos agora que em vez de ser o perfume, temos umas mariposas que, em vez de cheirarem muito bem, na diversidade de mariposas, há umas que cheiram melhor, umas que veem melhor, outras que não. Então, dentro da mesma espécie, eu posso ter umas que escolhem mais pelo perfume, umas que escolhem mais
pela reflexão da luz. Então eu, ao longo do tempo, vou tendo umas borboletas que vão escolhendo uma coisa e umas borboletas que vão escolhendo outras. Então nós podemos estar a fazer ao longo do tempo dessa espécie inicial, uma população inicial, uma divergência. E ao final de uns milhões de anos temos duas espécies que são aparentadas, mas que devido à polinização que foi selecionada aleatoriamente, temos duas coisas diferentes. Portanto, na verdade, a necessidade não me leva a lado nenhum na natureza. É uma teoria lamarckista, as primeiras teorias que apareceram da evolução. Lamarck achava que é a necessidade que é o grande motor da evolução. Eu, por ter necessidade, não fico musculoso ou não fico mais inteligente. Eu gostava, mas não consigo. Portanto, pelo esforço, eu posso fazer musculação a vida inteira, mas isto não passa para os meus filhos. Poderá passar os meus genes, o filho pode ser raquítico. Pode-se ele continuar, há uma seleção, sobretudo de genes. As plantas é a mesma coisa, não é por elas quererem ser mais polinizadas ou não, é na diversidade que há umas que são mais polinizadas do que outras ou mais visitadas. Mas são essas que à partida, pode não ser, à partida serão mais visitadas. Mas essa inteligência intrínseca, Eu não lhe chamaria inteligência. Isso agora é uma outra discussão completamente. Claro. Eu ando a ler um livro que se chama A Inteligência das Flores, as Comedoras de Luz, que é uma jornalista de ciência que anda a viajar por várias universidades de investigadores que estão a estudar neurociência aplicadas às plantas. E o termo inteligência vegetal faz confusão a muita gente. E ela está aqui a tentar desmontar esta teoria ou estas teorias, e eu ainda não terminei o livro, mas ela diz que se calhar o que tem que ser revisto é o conceito de inteligência do ponto de vista de, para ser inteligente é preciso um cérebro, mas as plantas têm alguma forma de tomada de decisões e de evolução ao longo dos anos, que é uma forma de inteligência. Pode ser discutido se é ou não é. Vamos discutir aqui à frente das pessoas, hein? Não vamos. Vamos falar das plantas. Eu chamaria mais percepção. Dentro dessa inteligência que nós precisamos falar das plantas, eu chamaria mais percepção. Todos os seres são perceptivos. Uma bactéria é perceptiva. Exato. Uma bactéria sente onde é que existe um gradiente químico e ou aproxima-se ou afasta-se. Pois, toma decisões, sem ter um cérebro. Não sei se será uma inteligência, se é uma percepção. Mas é uma tomada de decisão. Ela Certíssimo, vai para ali certo. ou para ali, não é? Tomada de decisão Mas também, coisa, depois, sim. para ser daí até ser inteligente, mas é o conceito de inteligência que está aqui. Pois. Eu posso tomar uma decisão e, a seguir, posso tomar uma decisão que seja contrária àquilo que tomei. A inteligência pressupõe, naquilo que nós fomos, numa aprendizagem de um tipo de resposta. Se eu aprendo uma vez e estou sujeito a um determinado estímulo, uma segunda, terceira vez que eu esteja frente a esse estímulo, a minha capacidade, o tempo de resposta é menor. Significa que eu enquadrei na minha seleção ou na minha tomada de decisão menos tempo. Significa que eu tenho uma aprendizagem. Algumas plantas têm isso. A mimosa pudica, o tempo de reação entre toques vai alterando. Sim. É uma discussão que eu acho que é aberto, ciência é estar aberto a novas perspectivas. É isso mesmo. Pronto, vamos voltar ao cesto. E ao livro, e às plantas que estão no livro. Então, tenho aqui umas 5 ou 6 páginas dedicadas às artemísias, ok? E trouxe aqui várias. Esta é uma delas que vos dou. Qualquer dia vou presa, estou sempre a dizer isto, porque esta artemísia eu tenho andado a oferecer a várias pessoas que depois isto na terra não precisa ter raiz, isto pega. Eu vou-vos passar para vocês cheirarem. As artemísias, as artemísias estão associadas à deusa Artemis, a deusa grega da natureza, da caça, da mãe, e é a Artemisia absinto, que não é essa. Eu tenho aí a absinto também, espera lá, tenho aqui várias artemísias, tenho esta, tenho esta, está aqui, a absinto é esta. Isto é que está assim mais fraquinha lá no quintal, mas tem um cheiro distinto da outra. As artemísias também estão, sobretudo a absinto, está muito associada à atividade onírica. Dizia-se que colocar artemísia, eu já fiz a experiência e funciona, colocar artemísia a absinto, esta às vezes também funciona, debaixo da almofada, estimula a nossa capacidade de sonhar. Sonhamos mais e lembramos-nos dos sonhos. Ou seja, não é aconselhado a quem tenha pesadelos, se calhar. Mas pois, se calhar não é muito bom. Mas a verdade é que aumenta
a capacidade onírica. Depois, do ponto de vista medicinal, as artemísias todas praticamente, mas sobretudo a absinto, são muito utilizadas como um tônico amargo da digestão, não é? O absinto é um aromatizante e são antihelmínticas, quer dizer que são boas para expulsar os vermes intestinais, as lombrigas, para as bichas, como dizem em alguns sítios do país. Portanto, dava-se muito o chá de artemísia às pessoas. As artemísias têm todas este tipo de flor. Esta é de uma artemísia canariense, já tem para aí umas 6 artemísias no quintal. É uma grande, esta é arbustiva, enorme. Que é uma asterácea mais tronco, pareça. É a prima do girassol. É uma prima do girassol, é verdade. É a prima do crisântemo. Sim, esta não parece. É a prima da gerbera, estou aqui a pensar. E da equinácea, que é outra que está ali no livro também. Portanto, plantas diferentes podem ter a mesma família. Exato, proximidades brutais. Sim. E os cheiros são todos muito parecidos. Essa da folha mais miudinha, depois podem ficar com elas e plantar, que a maior parte delas pega assim bem destaca. Aquela mais miudinha chama-lhe artemísia Coca-Cola. Eu por acaso não acho, saiba, cheiro muito a Coca-Cola, mas há quem diga que sim. Portanto, queres ver aí um bocadinho das artemísias? O que é que eu digo aí sobre elas? Portanto, elas são... depois falta aqui a artemísia vulgaris, que eu também tenho. Aí o acanto, o agave, a agripalma e as artemísias. Pronto. A Artemísia está associada à deusa grega Artemis, ou Diana para os romanos, que era a deusa da natureza, da lua e da caça, protetora das mulheres e dos problemas femininos relacionados com a fertilidade. É uma planta muito associada à magia. Os gregos e os romanos utilizavam-na para invocar o espírito dos mortos. Na Europa anterior ao cristianismo, usavam-na na incineração dos cadáveres, e os cristãos vieram mais tarde utilizá-la na decoração dos caixões e plantá-la nas campas. Daí a sua associação com a melancolia. Era ainda muito utilizada nos jardins dos mosteiros da Idade Média. Faz parte das 9 plantas sagradas dos anglo-saxões. Está ainda associada aos sonhos e acredita-se que um saquinho de artemisa colocado debaixo da almofada ajuda a ter bons sonhos e a afastar pesadelos. Antes da utilização do lúpulo para aromatizar a cerveja, usava-se a artemísia. É ainda conhecida como erva dos caminhantes, pois acredita-se que colocar algumas folhas de artemísia nos sapatos, ou mascar um pouco, ajuda a combater a fadiga e o cansaço nas longas caminhadas, protegendo ao mesmo tempo os caminhantes de mau olhado e de bruxarias. Pronto, e por aí fora vamos. Depois tenho as diferentes. Então, exato, em relação ao livro, se não o conhecem, portanto, aqui para vos fazer também, cada planta está acompanhada então de uma pequena história, curiosidades gerais, como acabei de ler, e depois tem a descrição da planta, do seu habitat e depois a parte do herbalismo. Sim, aqui, e as fotografias. O métier da Fernanda, constituição e propriedades, culinárias e depois umas curiosidades. Portanto, conseguem ter uma série de plantas em que mais ou menos este é o esquema que se vai repetir em todas elas. Tento também ter um bocadinho dos usos nos jardins, certo. Que aqui no caso da artemísia é muito usada também perto dos galinheiros e na orla dos jardins e dos quintais para funcionar como armadilha. Ela atrai uma mosquinha branca pequenina que também costuma aparecer nas galinhas. E, tendo a artemísia por perto, a artemísia acaba por funcionar como armadilha. Também é usada para isso. Também tem a aveia, o cacau. Queres contar uma história de cacau? O Ivo acabou de chegar de São Tomé, eu estive lá em 2018. E pronto, para quem gosta de plantas, aquilo é assim o grande Éden. É o jardim do Éden, não é? Eu estive lá um mês e meio, fui de férias lá. Tiveste um mês e meio? Não, há um mês e meio. Há um mês e meio vinha de lá, não voltava na verdade. Tiveste 2 plantas? 3. Duas, sim. E foi a primeira experiência que tive, a primeira vez que vi um cacaueiro à minha frente, com o fruto, com as flores. É uma planta muito interessante, ainda que não seja de São Tomé, ela é da zona da América do Sul, portanto a zona do Amazonas, e foi levada. É uma história que está, como a Fernanda falava no início, muito relacionada com o colonialismo, e portanto toda a história da escravatura também, em que Portugal esteve presente e envolvido ativamente na travessia de vários milhões de pessoas de África para a América do Sul. O cacau está implicado nessa história, e é uma planta muito interessante porque ao mesmo tempo consegue ter um fruto perto
está maduro para apanhar, tem outro a desenvolver, tem um outro muito maior, está sempre cheio de flores e é uma planta incrível. Se o cacau, para quem gosta de chocolate, é muito bom, a experiência de comer o cacau fresco é incrível. Portanto, eu quase que chorei quando provei. É que abrir um cacau à nossa frente e depois parece uma espécie de uma taça em que o interior tem uma série de as sementes cobertas por uma espécie de uma gelatina esbranquiçada em que jogamos o fruto e é incrível, incrível mesmo. Nunca trincar, então para quem coma, nunca trincar a semente, chupar essa parte à volta porque a semente é amarga. A experiência vai ficar marcada por não gostei muito disto. E é uma árvore muito interessante também porque em São Tomé está em todo lado. Todo lado. Na sombra, sempre elas gostam de sombra e lá em São Tomé começaram, não sei se agora não lembro se ainda é assim, na sombra das eritrinas. Tinham umas eritrinas enormes. As laranja, muito grandes. Sim. E na zona onde há fruta-pão também existe cacaués, como é que é, uma planta isaquente, que dá um fruto grandalhão, que também é utilizado lá para fazer um doce também. Portanto, normalmente é um bocado como o café, portanto é uma planta de sombra e na verdade é mesmo necessário que exista uma floresta para que esta planta se possa desenvolver, não pode ser exposta ao sol, portanto ela nasce sempre debaixo da sombra. Se for exposta ao sol, como é no Brasil, olha, e aí mostra-me, olha, daqui conseguem ver bem como é que são as sementes do cacau envoltas naquela gelatina branca. Quem nunca experimentou, vale a pena experimentar. Como é que é aquela fruta branca que é... Líxias, já provaram líxias? Sim. Faz lembrar, é um bocadinho mais mole do que a textura da líxia, mais gelatinoso. Mas estava-me a lembrar da anona. A anona é muito parecido com a anona. O sabe também, que é uma anona muricata, que eles têm lá, que é incrível também. Portanto, se gostam de plantas, vão a São Tomé, antes que seja tarde. O turismo também. Curiosidade também. Portanto, a planta do cacaueiro, muito utilizada também pelos astecas e pelos maias, e então quando chegou cá as primeiras amostras do Clusius, século XV, por aí, já tinha feito uma descrição do cacau, mas quando chega cá, portanto 1753, quando Linneu fez a publicação dos espécies plantaram, portanto é um livro de referência para o nome das espécies das plantas, chamou-lhe Theobroma. Theobroma significa Theo, Deus, e Broma, a comida. Portanto, o nome do género é comida dos deuses. E eles experimentavam, os astecas tinham uma bebida que era feita à base de cacau com baunilha, que devia ser assim uma coisa, que então eles entravam assim numa outra dimensão quando experimentavam aquilo, claro, dos deuses. Olha, o que é que temos aí mais? Temos aí, diga, já para parar, que horas são? Já está a fazer? Lançamos perguntas para vocês ou falamos mais um bocadinho? Dão 5 minutos de perguntas e depois eu vou estar ali mais uma hora, quer dizer comigo também, ou vai já a tua vida. Vou ficar ali no C15, que é o pavilhão da Dina Livro, a assinar livros e a conversar, que é quem quiser espreitar o livro e conversar mais um bocadinho. Mas se tiverem perguntas assim pertinentes, façam. Não têm? Não. Portanto, Diz. Portanto, o chocolate é amargo em si, no fundo eu tenho esses grãos, as sementes são amargas, a única parte doce é então essa parte branca, mas como é que eles a utilizam? É só quando se chupa ou chegam? Não, é mesmo só para consumir, abre-se aquilo e consome-se. Na produção do cacau, aquilo é até mesmo colocado para aquilo se desfazer, há uma certa fermentação no processo ainda, toda essa casca depois cai e depois a semente é que é utilizada, uma ligeira fermentação e torrada depois. É super amargo. Assim, não há uma própria, não há uma utilização. Não, a parte branca. Eles ali no coral, sim. eles têm sorvete da polpa. Claro, sim, se fizerem. Boa. Já de sorvete da polpa ali no... Eu fui visitar os parques deles lá em São Tomé, que ele tem uma Tem o sabor da parte de fora branca, é isso? Que é da polpa, sim, é branca. Deve ser certeza. Mas eles não vendem, aquilo é só para mostrar, não é? Não tem o sabor, ok, boa. Então, já sei.
Boa, temos que É gelado? Vou já sabe, lá. provar. Ah, isso é uma novidade. Eles têm o sorvete da polpa. Ok. Eu ia lá muito, mas nunca vi isso. Não, Está só bem. tem para aí desde o ano passado. Ok, 2 anos. ok, É novo, ok. é novidade, mas é bom.